Agradecemos pela oportunidade que temos de estar aqui nesse lugar, que é um lugar de adoração, Senhor, chamado Casa de Oração. Um lugar, ó Senhor Deus, onde louvamos e bendizemos o nome do Senhor. E um lugar que se torna santo pela presença espiritual de Cristo no meio do seu povo. Senhor, tem misericórdia de nós, ó Senhor, nesse momento tão importante, Senhor Deus, do culto público, que é a pregação do Evangelho, que é a pregação da Tua Palavra. Que o Senhor esteja falando ao nosso coração, Senhor, nos instruindo, Senhor Deus, nos dando sabedoria, nos dando discernimento, Pai, para podermos viver, ó Senhor Deus, nesse mundo, Senhor Deus, distribuindo, Senhor, a Tua graça e o Teu conhecimento, Pai. Nos faz sábios, ó Pai, conforme a Tua Palavra, Senhor Deus, e nos faz andar em integridade, como igreja, aprender como devemos corporalmente, Senhor Deus, agradar ao Senhor, com o nosso culto, com a nossa adoração, com tudo que fazemos aqui nesse momento. Fala ao coração da Tua igreja e nos instrui, Pai. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Timóteo, capítulo 6. Encerrando aí, chegando ao final da primeira epístola de Paulo a Timóteo, e nós percebemos que essas epístolas pastorais, Timóteo e Tito, são epístolas que falam da eclesiologia da igreja, que mostram como a igreja de Cristo ela deve funcionar. Nós temos visto na escola dominical a imutabilidade de Deus, o seu conselho que permanece para sempre. E o que nós temos aqui, a palavra do Senhor, com relação à igreja, a forma como ela deve andar, é uma forma que deve se representar em todo o tempo, até o Senhor Jesus Cristo voltar. Nós não precisamos melhorar a igreja, indo além daquilo que as Escrituras estão dizendo, nem aquém dela, porque o que nós temos aqui é suficiente, e aquilo que Deus espera de nós como igreja, para vivermos em comunidade, em assembleia solene. Eu vou fazer a leitura dos versos de 3 a 6, onde iremos iniciar essa nossa exposição. Diz assim a palavra do Senhor: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento com que nos vestir estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas coisas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Como eu falei, a nossa exposição vai até o verso 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade. E nós iremos iniciar a partir do verso 3. Como nós vimos no início desse capítulo, Paulo está trazendo algumas instruções finais com relação à igreja. Nós vimos aqui em 1 Timóteo, a epístola de Paulo a Timóteo, como Timóteo deveria proceder, pastoreando aquela igreja, e, por outro lado, como a igreja de Cristo, nos tempos de hoje, a igreja apostólica, como é reconhecida, deveria andar. E aí nós vimos como deve ser a liderança da igreja, o proceder conveniente do culto de homens e mulheres. Nós vimos lá as nossas orações para onde devem ser dirigidas, dentre outras coisas. Vimos também apostasia nos últimos tempos. E uma coisa interessante que nós percebemos aqui nessas instruções é o que Paulo fala a Timóteo no capítulo 3,
Escrevo essas coisas, verso 14, esperando e ver-te em breve, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E o que nós temos visto, e o que vemos nessa epístola, é como nós devemos nos comportar, como que funciona o modus operandi da igreja de Cristo nesse mundo. E nesse aspecto nós vimos muitas coisas, de disciplina a governo, e agora, mais uma vez, Paulo se volta, de certa forma, para os falsos mestres, como ele iniciou em sua epístola. Nesses versos, o apóstolo Paulo vai tratar desses falsos mestres, advertindo que se deve apartar-se daqueles que corrompem a doutrina de Cristo e a tornam um objeto de luta, debate e controvérsia no meio da igreja. E diz assim a palavra do Senhor: e se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem manias por questões e contendas de palavras, que nascem de inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas. Primeira coisa que nós precisamos perceber aqui é que Paulo está condenando todo aquele que não aceita esse tipo de doutrina trazido por Paulo nessa epístola em particular e na palavra de Deus como um todo. Mas vamos voltar os nossos olhos aqui para a epístola de Paulo a Timóteo, naquilo que ele está falando àquela igreja. O que Paulo fala para essa igreja serve para a igreja de Roma, o que fala para a igreja de Roma serve para essa igreja, o que fala para a igreja de Corinto serve para a igreja aqui dos Hebreus. E você percebe que o ensino, que por mais que seja direcionado, ou seja, ele fala de determinadas coisas que aquela igreja deveria ouvir por problemas ou por necessidades particulares, mas era a palavra de Deus que estava sendo trazida. Em especial aqui, as sãs palavras de Paulo, que é a Escritura Sagrada, que é a palavra de Deus. E Paulo está condenando todos aqueles que não aceitam esse tipo de ensino trazido por essa epístola. Mesmo que essa não aceitação, ou essa oposição não seja aberta e estritamente contra a sã doutrina, mas que seja algo diferente daquilo que está sendo trazido. João Calvino, ao comentar esse texto, ele nos dá uma contribuição importante nesse sentido. Ele diz que é possível não professar um erro ímpio e público e, no entanto, corromper a doutrina da piedade através de sofismas ostentosos. E o que seria um sofisma? No nosso contexto aqui, uma falácia, um argumento aparentemente válido, mas inconsistente com a sã doutrina. E se formos olhar o meio, eu vou concentrar isso no meio evangélico. Nós estamos cheios de coisas semelhantes, ensinos que não são erros gritantes, mas que corrompem a doutrina da piedade através de um argumento aparentemente válido, mas inconsistente, se for analisado de forma profunda com a sã doutrina. E a ideia aqui é que alguém está ensinando algo diferente daquilo que o apóstolo Paulo está trazendo à igreja, ou seja, daquilo que a palavra de Deus nos diz. Abra 1 Timóteo capítulo 1, verso 3 e verso 6. Olha o que ele diz no início da sua carta a Timóteo. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesse ainda em Éfeso para admoestardes a certas pessoas a fim de que não ensine outra doutrina. Desviando-se, verso 6, algumas pessoas dessas coisas perderam-se em loquacidade frívola. E este é o destino de todos
que se desviam da verdade do Evangelho, seja ele quem for. Perdem-se em um discurso vazio, sem profundidade, sem piedade. A gente percebe aqui, como nós já estudamos em 1 Timóteo, que esses homens estavam trazendo lá fábulas, genealogias sem fim, discussões, que não edificavam a igreja e que distorciam a fé simples da palavra de Deus. Mas perceba lá em Gálatas, capítulo 1, versos 6 a 9, que Paulo está passando pela mesma situação, agora aqui com um aspecto diferente. Ou seja, algumas pessoas queriam acrescentar as palavras de Paulo, determinadas coisas que eram práticas antigas, mas que foram abandonadas na nova dispensação, na nova aliança, na continuidade, na progressividade do Evangelho. E aí o livro de Gálatas vai falar sobre a questão da circuncisão, e outras práticas que deveriam ser adotadas, práticas judaicas, religiosas antigas, que deveriam ser adotadas, e se não fossem adotadas, Cristo não seria suficiente. E olha o que Paulo vai dizer: admiras-me que estás passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega o evangelho que vá além daquilo que recebestes, seja anátema. Paulo diz que a doutrina trazida por ele é uma doutrina sã, é uma doutrina sadia, que traz solidez e bem-estar e que tem origem em Cristo. Olha o que diz aqui: se alguém ensina outra doutrina que não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, Paulo está dizendo que as palavras que ele está trazendo, a instrução que ele está trazendo à igreja, são as palavras de Cristo, que tem origem em Cristo. Essas são as palavras do Senhor Jesus. E se você abrir Gálatas capítulo 1, verso 11 e 12, você vai perceber que a argumentação de Paulo é a mesma com relação àquela igreja, por causa de determinadas pessoas que queriam introduzir um judaísmo, queriam introduzir a lei de Moisés, práticas judaicas, práticas que foram deixadas, porque a partir de agora em Cristo, isso foi deixado para trás, porque apontavam para a cruz, apontavam para aquilo que viria, apontavam para uma nova aliança, ou para a continuação dessa aliança. O aperfeiçoamento dessa aliança é em Cristo Jesus. E aí, em Gálatas capítulo 1, verso 11 e 12, ele diz assim: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Cristo. Por isso Paulo chama essas palavras de sãs palavras. Elas são chamadas assim por causa da sua origem e, consequentemente, por causa do efeito que trazem: firmeza, segurança e vitalidade. E todas as vezes que desviamos, por mínimo que seja, da palavra do Senhor, nós corremos grande perigo, porque perdemos a firmeza, a segurança e a vitalidade que a verdade do Evangelho nos traz. Ele também diz aqui que esse ensino é segundo a piedade, e não concorda com essas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que o ensino segundo a piedade. E por que ele fala assim? Porque esse ensino edifica na fé, exercita na paciência, na humildade e em todos os deveres do amor,
Matthew Henry diz que se alguém ensina outra doutrina, não prega de maneira prática, não ensina e exorta aquilo que é para a promoção de uma piedade séria, se não concorda com as palavras sãs, palavras essas que têm uma disposição direta de curar a alma, o que nós temos aqui é suficiente e necessário para que a nossa alma, para que a nossa salvação esteja assegurada em Cristo Jesus. É a doutrina de Cristo, que é o ensino segundo a sua piedade. E essa doutrina tem a inclinação direta de tornar as pessoas que vivem por meio dela piedosas. Agora perceba uma coisa. Quando aqui no verso 4 ele diz assim: é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras. Quando nós olhamos o verso C na condicional, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino da segunda piedade, ou seja, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que aqueles que não concordam com aquilo que estava sendo pregado, com as palavras do Senhor Jesus, eles se caracterizam de que forma? São soberbos, contenciosos, arrogantes e ignorantes. Aqueles que não concordam com as palavras de Cristo, com o ensino fundamentado nas Sagradas Escrituras, como Paulo está dizendo aqui, que a revelação de Cristo é soberbo, contencioso e ignorante. E se nós formos atentar para as palavras de Paulo aqui, do Espírito Santo, ele chama esses que querem dar uma repaginada, uma adornada nas palavras do Senhor, nos seus ensinos de soberbo. E por que é soberbo? Por que um homem que tenta aperfeiçoar ou melhorar a Escritura, ou dar uma contextualizada para torná-la mais palatável, é chamado de soberbo? A palavra soberba significa aquele que se encontra em posição mais elevada, arrogante. De quem são essas palavras? De quem são esses ensinos? É do Senhor Jesus. É daquele que criou o universo. A sabedoria de Deus é demonstrada na sua palavra, na sua revelação. Se eu contorno ou dou um outro sentido, ou acho que essas palavras são imperfeitas ou inapropriadas, eu estou me enchendo de uma posição que eu não tenho. Eu estou me achando melhor ou maior do que aquele que revelou a sua palavra, que é Cristo, o Senhor de todas as coisas, aquele que enche, como nós vimos hoje, todas as coisas, aquele que habita a eternidade. Então nós achamos que podemos melhorar a Escritura ou dizer, não, isso não é assim, é dessa forma, contrariando a palavra. Isso é soberba, isso é arrogância. Mas esses não são caracterizados somente dessa forma. Enfatuado tem essa ideia, mas são chamados também de contenciosos. Nada entende, mas tem mania por questões e contendas. Contencioso, que tem prazer em brigar e discutir. Por quê? Porque essas questões sempre levam para esse caminho. E principalmente esses se levantam contra aqueles que são portadores da palavra. Entram em debate. Querem questionar. Não o que um mero ministro ou um mero apóstolo, apesar desses homens representarem o próprio Cristo, Deus falava por eles. Existe uma diferença muito grande entre um ministro e um homem que prega a palavra de Deus hoje, e esses homens que pregavam a palavra no passado, porque eles estavam trazendo a revelação de Cristo. Havia um poder sobre eles diferente.
do que há sobre nós hoje. Eles foram inspirados por Deus. Era como se Deus estivesse falando. Não é isso que Paulo diz? Nós somos embaixadores porque Deus fala por nosso intermédio. E todos esses que ensinavam uma doutrina diferente daquela que estava sendo trazida, caíam sempre em contendas e disputas, em brigas. E ele diz também que esses homens são ignorantes, nada entende, mas tem manias por questões e contendas de palavra. E o que é ignorante? Que denota ignorância do autor ou daquele que é responsável por uma obra, que desconhece a existência de algo, que não está a par de coisa alguma. Quando nós olhamos para a Escritura e dizemos assim, não, nós precisamos contextualizar a Escritura, não é bem assim. No nosso mundo, no nosso tempo, no momento em que nós vivemos, não é bem assim. Isso foi lá no passado e dão determinadas desculpas que na realidade não são desculpas, mas é o espírito do erro. Ignoram que essa palavra tem origem divina e permanece para sempre. E dessa forma causam muito prejuízo à igreja, mostrando que não sabem de coisa alguma. Paulo, assim, aqui, acusa esses mestres infrutíferos, de insensato e de fútil orgulho, e de que nada sabem ou entendem, e embora estejam inchados, e essa é a ideia de enfatuado, com argumentos inúmeros e sutis, não apresentam nada de sólido, só fumaça. E por outro lado, nós vemos Paulo advertindo a todos os piedosos a não se permitirem desviar por esse gênero de exibição, mas que devem permanecer firmes na simplicidade do Evangelho. É interessante porque se provavelmente eles deveriam ter um conhecimento livresco, acadêmico dessas coisas, né? E eram pessoas que gostavam de arrotar esse tipo de coisa, demonstrar esse tipo de conhecimento. Mas até isso é estúpido. Mostra a estupidez no coração do homem. Certa vez, uma situação, eu estava vivendo uma situação, não lembro direito o que, e uma pessoa falando com grande, e desenvoltura, e aquela coisa toda, e usando termos rebuscados e tal, termos que eu até não lembro mais, coisas que vi no seminário. A vida acadêmica é um pouco diferente, né, do dia a dia, em todas as profissões. Também no ministério é a mesma coisa. E aí aquela pessoa ali querendo demonstrar conhecimento, e quanto mais você fala com dificuldade, mais distante você está do seu público, aqueles que você quer alcançar, demonstrando claramente que você quer um distanciamento. Se você está no meio de pessoas da sua área, você começa a falar, da forma como essas pessoas vivem, por exemplo, no direito. Mas se você está prestando serviço para alguém, você vai usar aquele termo juridiquês, mas você vai explicar para aquela pessoa. Por quê? Primeiro, porque aqueles termos fazem parte da sua realidade, e segundo, porque você vai explicar porque aquela pessoa precisa entender o que você vai fazer. Mas se você quer manter distanciamento daquela pessoa ou daquele grupo, você começa a falar determinadas palavras e expressões que as pessoas vão ficar olhando para você assim. Eu sei que ele está falando de alguma coisa, mas eu não sei o que é. E eu estava pensando assim, se eu começar a falar em latim aqui, esse cara não vai entender nada. E eu fiquei pensando, mas como esse tipo de demonstração é completamente imbecil?
Por quê? Porque todos nós temos uma área que nós dominamos, né? Todos nós temos um conhecimento, pode não ser um conhecimento acadêmico, ou até acadêmico, diferenciado, né? E que naquela área nós somos completamente ignorantes, né? E nem por isso, porque eu sou ignorante daquela área, né, eu sou uma pessoa que precisa ser desprezada. Mas essa forma, esse tipo de pensamento, que é um pensamento mundano, não pode adentrar no meio da igreja. Aqueles que ensinam, por mais conhecimento que tenham, e técnicas e domínios, eles precisam, no momento em que estão pregando a palavra, no momento em que estão trazendo, serem o mais simples possível, para alcançar aqueles que estão ouvindo e que não tiveram nem a formação na área em que você labuta e por isso desconhece alguma coisa. Agora imagine isso com relação ao Evangelho. Se o propósito aqui é trazer à igreja o conhecimento de Deus, a palavra de Deus, que todos aqui saiam mestres na palavra a partir do conhecimento que está sendo trazido e dado por aqueles que estão à frente. Como o próprio Senhor Jesus Cristo fazia, que era o Senhor sobre todas as coisas, sabedor de todas as coisas, e a maneira como ele falava, ele fala diferente de todos os outros, porque o que ele fala toca no nosso coração. Paulo acusa esses homens que agem dessa forma de insensatos, de orgulhosos e de ignorantes, e nos adverte a nós, a todos os piedosos, a não se permitirem desviar para esse gênero de exibição, mas permanecerem na simplicidade do Evangelho. E quando Paulo fala isso, a partir do verso 4, nessa demonstração, Paulo, ele apresenta comportamentos e atitudes permanentes desse tipo de pessoa, né? Desse tipo de mestre. Ele diz assim, é infatuado. Primeiramente, aquele que não concorda com as palavras de Cristo é descrito pelo apóstolo como soberbo, e a ideia de alguém que está cheio de arrogância e orgulho, como nós falamos. Matthew Henry diz, normalmente as pessoas mais soberbas são as que menos conhecem, porque com todo o seu conhecimento, elas não conhecem a si mesmas, mas delira acerca de questões. Como resultado disso, desse orgulho em ensinar outra doutrina, Matthew Henry diz o seguinte, aqueles que se afastam das doutrinas claras e práticas do cristianismo acabam caindo em controvérsias que destroem a vida e o poder da religião. Eles deliram acerca de questões e contendas de palavras que causam um grande dano à igreja, causam invejas, porfias, blasfêmias e suspeitas ruins. E caem no ridículo muitas vezes. Caem no ridículo. Eu me lembro de uma discussão infrutífera, até nós citamos aqui, né? Que mostra a ignorância na erudição. Lá em Gênesis capítulo 6, quando diz que a filha dos homens, os filhos de Deus, se casaram com as filhas dos homens. E muitos teólogos, até hoje, acreditam que eram anjos caídos, anjos que desceram dos céus e coabitaram com mulheres humanas. Isso é estupidez. Isso é estupidez. Grande estupidez. Mas muitos teólogos acreditam nisso. Provavelmente estão cheios de teoria, cheios de coisa na cabeça e não conseguem ver a simplicidade revelada no Evangelho.
E sabe o que isso mostra também? O descontentamento com a Escritura. Estão descontentes com as palavras do Senhor Jesus, com o Evangelho, que é segundo a piedade. E essas coisas destroem a vida e o poder da religião. Essas pessoas vão em busca de outras coisas que satisfaçam o seu coração corrupto, produzindo uma falsa religião, uma falsa religiosidade, muitas vezes dando o nome de cristianismo. E na realidade eles estão com vergonha do Evangelho e precisam buscar algo que ofenda menos ou que não mostre a realidade do coração humano corrompido. E aí se iludem acerca de questões e contendas de palavras que causam um grande dano à igreja, como invejas, disputas, discussões, blasfêmias e suspeitas ruins. Matthew Henry, comentando isso, ele diz assim: quando as pessoas não estão contentes com as palavras do Senhor Jesus e a doutrina que é segundo a piedade, mas inventam palavras próprias que a sabedoria humana ensina, e que não estão de acordo com as palavras que o Espírito Santo ensina, acabam semeando as sementes muito danosas à igreja. É o que nós temos hoje, dentre muitas coisas, a questão do ministério feminino, a ordenação de mulheres. Isso vai contra os ensinos da Sagrada Escritura. E os argumentos são argumentos supostamente válidos, bons, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que esses argumentos não se sustentam. Porque quem determinou essas coisas, quem estabeleceu a sociedade, quem criou o homem, foi Deus. E Ele diz, na sua palavra, como Ele deve andar. E quando andamos em outros caminhos, que não sejam esses caminhos, trazemos grande dano à nossa vida, à igreja e à sociedade. William Barclay diz que a primeira característica deles é a vaidade, pois o desejo de pessoas assim não é apresentar a Cristo, mas a si mesmo. Quantos tipos como esse conhecemos hoje? Pessoas que estão mais preocupadas em aparecer e ganhar seguidores do que realmente pregar o Evangelho. E por vezes em seus corações estão pregando por pretexto para serem conhecidos e admirados com finalidade de um proveito próprio. Quando Paulo, ele fala isso, acho que em Filipenses, se eu não me engano, ele diz que existiam algumas pessoas que estavam pregando o Evangelho ali, direitinho, redondinho, mas o objetivo era errado. O objetivo era errado. E eles iam responder por isso. Porque não é só pregar a verdade. Porque eu posso pregar a verdade com o objetivo de ser reconhecido. Olha como aquele homem, olha aquele pastor é firme, olha aquela igreja é joia. Olha como é que eles são, eles pregam a verdade, eles são fiéis às Escrituras, eles são ortodoxos, eles são reformados. E se o que está por trás disso é um orgulho próprio, essas coisas não têm valor diante de Deus. Não tem valor diante de Deus. Para esses, é mais interessante gravar seus próprios pontos de vista nas pessoas que levar-lhes a palavra de Deus. E é interessante porque a gente vê nesses teleevangelistas os seus discípulos falando igual a ele. Os mesmos trejeitos. Às vezes você liga a televisão e parece que é aquele e é o fulano. Não é o fulano, é o pastor da igreja dele, é a imagem dele. Mas nós, com o Evangelho, não estamos marcando a imagem daquele que fala, mas a imagem
de Cristo, porque a palavra de Deus está sendo pregada. Então aquelas pessoas, ela por meio dessa liderança, por meio da palavra que está sendo pregada, ela deve se parecer mais com Cristo. E não com um pastor tal que fala assim, e às vezes isso é estratégia de marketing. Ó, vocês quando falarem, falem assim, usem esse tom de voz, porque é igual ao apóstolo, ao bispo, ao pastor, ao sei lá de quem da igreja. E aí vai apontar para ele. Mas nós não estamos aqui querendo formar imagem de homens. A Escritura quer formar a imagem de Cristo em nós. Para esses, é mais importante gravar os seus próprios pontos de vista do que levar-lhes a palavra de Deus. E sabe quando isso se torna claro? Isso se torna claro quando começam a divergir dos princípios da palavra de Deus. Isso se torna muito patente quando eles começam a ir por um caminho que só eles trilham, ou diferente da Escritura. E aí você vê claramente, esses homens não estão preocupados com o Evangelho. Eles querem promover a sua religião, eles querem promover o seu ministério, eles querem promoção pessoal, e você vai ver que tudo gera em cima de quê? Supondo que a piedade é fonte de lucro. Tudo vai gerar em torno daquilo que eles podem ganhar. Nessa pandemia, nós vimos pastores como MacArthur defendendo a liberdade de culto e a nossa independência do Estado e submissão a Cristo. E outros supostos pastores, e eu digo falsos mestres, não só criticando veementemente a reunião dos crentes, e esses pastores como irresponsáveis, mas submetendo as decisões da igreja na mão de pessoas que não apresentam nenhum temor, nem respeito à religião. Quando os crentes se reúnem em assembleia solene, eles estão desejosos de ouvir o que Deus diz, não o que eu penso, ou o que nós pensamos, ou o que a nossa denominação supostamente pensa, mas o que a palavra de Deus fala. William Barclay diz que o grande pregador e mestre não é fornecedor de suas próprias ideias, mas é um eco de Deus. E isso é uma marca distintiva, porque os falsos mestres, eles começam aqui assim, andando direitinho, daqui a pouco eles estão aqui, e é dessa forma que vocês conhecem, começam a postular doutrinas, ensinos próprios. Um bom mestre não oferece aos homens a pobre chama de sua iluminação, oferece a luz e a verdade de Deus. Lá no Salmo 43, verso 3 e 4, a palavra de Deus diz assim: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, o Deus que é a minha grande alegria. Parece que a igreja de Corinto passava por uma situação semelhante aqui que Paulo está nos exortando. Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 12, condena aqueles que atraem seguidores para si, de modo a dividir a igreja em seitas. Questões de contendas, provocações, difamações, inveja, como ele diz aqui. Pois ele considera esses homens inimigos que destroem a nossa fé. Olha o que ele diz lá no capítulo 1, verso 12, 1 Coríntios: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Paulo foi crucificado em favor de vós, ou foste porventura batizados em nome de Paulo? A nossa tendência muitas vezes é seguir homens. E percebam, as pessoas que ele fala aqui eram homens crentes, eram pregadores da palavra de Deus. Mas eles não querem que ninguém os siga como se fosse um tótem.
A imagem que eles querem imprimir na igreja é a imagem de Cristo, e não as suas imagens defeituosas, pecaminosas, apesar de até serem exemplos para a igreja. E parece que nesse contexto, muitos queriam chamar a atenção para si e não para o Evangelho. E é como Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, versos de 1 a 5, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque nada decidi saber entre vós, senão Jesus Cristo e esse crucificado. E era isso que estava acontecendo ali naquela igreja. As pessoas supostamente dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, estavam criando partidos na igreja, dividindo a igreja. Esses homens nem tinham conhecimento disso. E aí ele diz, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Eu conheço uma história de um pastor amigo meu. Esse rapaz era colega de seminário dele e saiu do seminário e foi pregar numa igreja, né? Já formado como pastor. A igreja estava em disputa, ou seja, não é disputa, em eleição pastoral, melhor dizendo. Existia um pastor, um senhor velhinho, né? E tal, já de uma certa idade. É um homem piedoso, segundo ele me falou. E esse amigo dele, que tinha uma retórica, tinha um conhecimento filosófico, a gente aprende isso no seminário, né? E aí tal, e aquela coisa toda, mas era um crápula. E a igreja ouviu esse pastor, e ouviu esse jovem, e o conselho da igreja ficou todo, esse aí, tal. Citou o filósofo, falou aquela coisa, a pompa toda, né? Provavelmente de evangelho não disse muita coisa. Quem foi eleito pela igreja? E foi uma desgraça. Uma desgraça. Esses homens chamam a atenção para si. Mas quem está aqui à frente não tem que chamar a atenção para si. Quem está à frente de uma igreja não tem que chamar a atenção para si. O que João Batista disse? Convém que ele cresça e que eu diminua. E essas coisas, como diz o apóstolo Paulo, só levam a contendas e divisões. Ainda mais quando a verdade do Evangelho é sutilmente distorcida. Calvino traduz esses homens como apaixonados por questionamentos e contendas de palavras. Esses que não concordam com a sã doutrina, o que Paulo ensina nas Santas Escrituras. O que Paulo ensina nessa epístola. Quando Paulo fala dessa forma, ele não quer dizer o tipo de questão que nasce de um moderado e sóbrio desejo de aprender ou aclarar explanações de pontos sensíveis, mas com o intuito de alguém exibir habilidade intelectual, procurando saber mais do que deveria, gerando assim infindáveis contendas. E é isso que acontece quando estamos nos desviando do foco principal do Evangelho. Quando estamos levando as verdades do Evangelho, a teologia bíblica, de forma puramente acadêmica. O fim disso, porque você distorce o propósito da palavra de Deus. Eu não estou dizendo que você não tenha, ou que seja ruim estudar academicamente. Mas todo academicismo que é recebido, se você fez engenharia, se você fez letras, se você, qualquer tipo de instrução que você tem, e principalmente se você vai estar à frente como mestre ou como professor, é para que você possa mastigar aquele conhecimento e transferi-lo de forma a que todos na igreja entendam, da criança do adolescente ao homem mais erudito.
no meio da congregação. Ao mais culto, para que todos possam chegar no mesmo lugar. Eu tive um professor que dizia isso. O grande mestre, o grande professor, você pode dizer assim, é aquele que consegue traduzir, consegue alcançar todos da mesma forma. E esse é o objetivo do Evangelho. Todos nós temos a capacidade de alcançar as profundezas de Deus que nos são manifestadas, como hoje nós vimos, de forma que a mente humana possa compreender as infinitudes da nossa própria finitude. Podemos ter um laivo dessa infinitude, daquilo que Deus revela na sua palavra, como nós vimos hoje. Até mesmo aquelas coisas que são reveladas na Escritura ultrapassam o nosso entendimento. Muitos têm o intuito de exibir habilidade intelectual, procurando saber mais do que deveriam, gerando assim infindáveis contendas. Calvino, falando sobre isso, ele diz assim como as densas nuvens no tempo do calor não se dissipam sem trovoadas, assim também essas escabrosas questões inevitavelmente se prorrompem em discussões sem fim. William Barclay diz que esse tipo de estudos, de argumentações e especulações, bem pode ser uma forma de evitar o desafio da vida cristã. E por vezes nos dedicamos a estudos teológicos profundos para fugir um pouco da realidade da vida cristã, sem saber que essas coisas, esses estudos teológicos profundos, vão necessariamente nos levar àquelas, a realidade da vida cristã. O que nós temos hoje na escola dominical, o conhecimento de Deus, serve para nós. Sabemos como nós vamos nos relacionar com Deus, o nosso próximo. Ele deve nos afetar. E quando ele nos afeta, a nossa atitude para com Deus e para com a sociedade, para com a igreja e para com os nossos irmãos, tornam-se completamente diferentes. Nós não podemos ser os mesmos. Não há como. Mas muitas vezes o que acontece é que nós nos escondemos por trás dessas coisas. E a tratamos como se não tivessem nenhuma ligação com a vida. E parece que foi isso que a mulher samaritana fez. Engraçado, né? Se você olhar essas seitas que surgem, muitas delas, aquela coisa, aquela pompa, e dizendo, nós somos os detentores da verdade, nós temos a verdade, Acho que todo mundo tem a verdade quando tem uma Bíblia dentro de casa, Nós temos a nossa igreja, a igreja perfeita, é a igreja sã, saudável. Por mais que possa existir uma igreja saudável, há quem diga que se você encontrar uma igreja perfeita, não entre nela, porque no momento que você estiver nela, ela vai deixar de ser perfeita. Mas percebam que esses que assim procedem, eles fogem das questões práticas da vida cristã. E muitas vezes eles fogem buscando o quê? Ou a libertinagem, a liberalidade, o ser liberal, ou o extremo oposto, que é o asceticismo. Eles estão fugindo daquilo que é a realidade da vida cristã. E parece que foi isso que a mulher samaritana fez. Abra aí João capítulo 4, verso 17 a 20. O Senhor Jesus encontra uma mulher no poço, ali para
pegar água, ele começa a ter um diálogo com ela, e aí nesse diálogo ele começa a se revelar a essa mulher. E lá no verso 17 ele diz assim, ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido, porque ele disse, vá, chame o seu marido e venha cá. Aí ela diz assim, eu não tenho marido, replicou Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar? Percebam aí que ela tenta fugir de um assunto constrangedor. Quando ela é questionada, quando ela percebe que Jesus conhece a situação dela. E aí ela passa a questionar Jesus ou sobre outra coisa, algo pertinente. Ela não quer tocar nesse assunto, ela quer desviar o rumo e a direção da conversa. E olha o que interessante, em sua resposta, Cristo resume todas as necessidades daquela mulher. Tanto a necessidade da adoração, quanto a necessidade de uma vida de santidade, porque as coisas estão atreladas. Assuntos teológicos profundos estão relacionados com a vida prática da igreja e com a minha devoção para com Deus. E olha a resposta do Senhor Jesus, suprindo todas essas questões. Ele diz assim, mas vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Adoração em espírito e em verdade. Uma pessoa que vive de forma ímpia, ela não pode adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Uma pessoa que vive numa situação como essa, ela não pode adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. E importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É exigido de nós santidade, pureza de vida, contrição, arrependimento. E com uma única palavra, como o Senhor Jesus muitas vezes fazia, desmonta todo tipo de artifício e fuga que muitas vezes queremos ter, até mesmo na nossa religiosidade. Esses mestres, falsos mestres da igreja, que se consideram mestres, com esse comportamento, eles perturbam a paz da igreja. Barclay faz a seguinte observação quanto a isso. Ele diz assim, o falso mestre perturba a paz, é competitivo por instinto, suspeita de todos os que desferem dele. Quando não pode ganhar uma discussão, vê-se reduzido a lançar insultos contra a posição teológica de seu oponente e até o seu caráter. Durante qualquer discussão, o acento de sua voz é amargo e não amoroso, e uma discussão sempre deriva para uma briga. O mestre falso nunca aprendeu o dever e o segredo de falar a verdade em amor. A fonte de sua amargura é a exaltação de si mesmo. Sua tendência é a de considerar as diferenças ou as críticas às suas ideias como insultos pessoais. Quando qualquer mestre dá lugar a uma atitude de amargura, ela lhe demonstrada sua falsidade, além de suas ideias. Esses são os tristes efeitos dos que deliram acerca dessas coisas, os que são apaixonados por disputas e questões de palavras. Sobre esses que amam discussões sem propósito. O que nós vemos? Invejas, disputas, blasfêmias e suspeitas ruins. E olha o que Matthew Henry diz a respeito disso. Ele diz assim, quando as pessoas abandonam as palavras sãs do nosso Senhor Jesus Cristo, elas nunca concordarão nas suas palavras, quer sejam palavras próprias ou a invenção de outras pessoas, mas perpetuamente
discutirão e brigarão por elas. E isso produzirá inveja, quando perceberem que as palavras dos outros recebem a preferência em relação àquelas que adotaram para si. Isso será acompanhado de desconfiança e dúvidas uns dos outros, chamadas aqui de ruins suspeitas. Então, eles continuarão com discussões obstinadas. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Esse é o caminho de todos aqueles que querem perverter ou ensinar doutrinas diferentes do que a palavra nos apresenta, que é a palavra de Deus. E por mais que a nossa natureza seja uma natureza oposta à palavra de Deus, nós queremos sempre retrucar, nós queremos dizer, não é bem assim. E aí eu estou falando de nós crentes. Não é assim, não é bem assim, vamos contextualizar isso aí, não, aquele tempo era assim, agora as coisas são um pouco diferentes. Como você acha que Deus, quando estabeleceu a igreja ali no Novo Testamento, no Velho Testamento e no Novo, ele desconsiderou essa época, ele desconsiderou, esse nosso momento. Ele não sabia que nós iríamos chegar numa época em que as pessoas estariam invertendo os padrões. E aí, naquela época os padrões vão ser invertidos, a gente vai ter que mudar aqui, isso só vai valer quando chegar lá no século XXI, vamos mudar um pouquinho. O conselho de Deus dura para sempre. E não há como mudar isso. E aí você vê a prática das igrejas hoje em dia. Igrejas, você entra e aí você pensa assim, principalmente os mais velhos, que tiveram uma experiência de igrejas passadas. Isso aqui não parece igreja. É triste isso. Quando a mensagem que é pregada não alcança o coração do homem. O que fazemos numa igreja? Vivemos 10, 20, 30, 40 anos. E nunca tivemos um ensino que trocasse o nosso coração, e não é pela excelência de quem está falando, não. É pela falta de objetividade de pregar a palavra pura e simplesmente como ela é. E qualquer um pode fazer isso. É só ser fiel à Escritura. É lógico que os que têm autoridade para isso são aqueles que foram vocacionados, que foram chamados. Mas por quê? Será que o problema sou eu? Ou o problema está na forma como nós pensamos e como vivemos a igreja? Que é uma forma diferente, distinta daquela que a Escritura está nos mostrando. Paulo está dizendo para nós, para Timóteo, não imite esse comportamento, não siga uma igreja saudável. Não anda dessa forma, mas anda da forma como o Senhor assim estabeleceu. Vamos orar. Eu vou parar por aqui. E na próxima semana nós iremos dar continuidade a essa exposição. Vamos baixar os nossos olhos e orar ao Senhor. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, ó Pai, porque a Tua palavra abre os nossos olhos, ó Senhor, e chama a nossa atenção para os nossos pecados, para a tendência que existe no nosso coração. E nos chama a tomar uma decisão de seguir aquilo que o nosso coração deseja, que é contrário à palavra de Deus, ou aquilo que a palavra de Deus e que o meu coração deve se amoldar a isso. Senhor, tem misericórdia, porque a igreja corre muitos perigos. E o Senhor já tinha nos avisado disso. Os imensos perigos que corremos, tanto de fora da igreja, como de dentro da igreja. Paulo ali em Atos capítulo 20, ele fala sobre esses perigos. E que nós que estamos à frente da igreja, somos pastores, para pastorear o rebanho e cuidar das ovelhas de Cristo, de forma que elas se sintam seguras,
que elas sejam apacentadas, ó Senhor Deus, e sejam alimentadas, ó Senhor Deus, e estejam engordando, Senhor Deus, e se alimentando da palavra do Senhor. Que o Senhor esteja dando sabedoria àqueles que estão à frente da igreja, a não se deixarem levar, ó Pai, pelo orgulho, pela ostentação, a serem, Senhor Deus, mestres, porque se debruçam na Tua palavra, estudam a Sua palavra, Senhor Deus, de forma incessante, para trazer à igreja de Cristo, às ovelhas de Cristo, a mensagem do pastor que é o nosso Senhor. Fica, Senhor, com o Teu povo, fica com a Tua igreja. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. E que a Tua palavra possa nos dar orientação e instrução, fazendo que sejamos edificados e nos fortalecendo para esse mundo e preparando-nos para o último dia. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.